Então diz assim o texto bem conhecido, cantado, falado, versado, até músicos e cantores seculares já usaram essa poesia do apóstolo Paulo para fazer suas poesias, suas canções. O texto é muito conhecido nosso e diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o metal que soa, ou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, ou o sino que tine, depende da versão. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isto de nada se aproveitará. O amor é paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, idiomas, cessarão. Havendo ciência, conhecimento, inteligência, desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é incompleto. A nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Amém. Nós estivemos, nesse final de semana, no encontro de casais. E lá nós aprendemos muitas coisas para serem praticadas, para abençoar o nosso casamento. E eu quero fazer dessa mensagem um encerramento. Um encerramento de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi ouvido e vivenciado lá no hotel por aqueles muitos casais que ali estiveram. Mas eu não posso me esquecer que diante de mim está um auditório que não é formado somente pelos casais que lá estavam, e também temos os nossos queridos que nos assistem pela internet, de forma que essa mensagem será como uma espada. E uma vez um pastor pregou, muito empolgado, foi para a porta despedir dos irmãos, e um irmão chegou e falou: pastor, hoje a mensagem foi uma espada. E o pastor ficou todo envaidecido. É mesmo, irmão? Foi uma bênção. Ele falou: foi longa e chata. Então não pretendo e nem preciso nessa noite que a espada da palavra de Deus seja longa e chata, mas pretendo que ela tenha 2 gumes, que ela corte 2 lados. Fale também com os casais, encerrando a série
de mensagens do retiro de casais, mas também corte para o lado de toda a igreja, porque a mensagem do amor é a mensagem que todo cristão precisa sempre ouvir e colocar em prática. Então eu quero, versículo por versículo, extrair daqui desse texto que é tão conhecido por nós, extrair algumas lições preciosas. Primeiro, eu quero extrair dos primeiros versos, onde Paulo se utiliza de uma hipérbole. Você sabe que a hipérbole é uma figura de linguagem que dá um exagero em alguma coisa para poder chamar a nossa atenção. Então Paulo diz assim, ainda que eu soubesse falar todos os idiomas do universo, porque ele poderia dizer assim, mesmo que eu soubesse falar todos os idiomas desse planeta. Alguém poderia dizer, mas será que as criaturas angelicais, será que os anjos também não têm um idioma? Então Paulo, para não haver margem da gente pensar que ele deixou qualquer idioma de fora, não quer dizer que ele está aqui fazendo uma doutrina de que existe uma língua angelical. O que ele está dizendo é, no universo, qualquer idioma que houver, ainda que eu fale, ainda que eu domine todos os idiomas existentes no universo e em toda a criação, os idiomas de todos os homens e até mesmo dos anjos, mesmo que eu saiba falar todas as línguas, se eu não falar com amor, não vai servir para muita coisa. Então a primeira lição desse texto para os casais é que no casamento a gente precisa cuidar da nossa língua. Toda vez que formos falar, falarmos sempre com amor. Porque tem gente que domina muitos idiomas, mas não domina a sua própria língua. Apesar de ser um poliglota, continua sendo um fofoqueiro. Tem gente que domina todos os idiomas, mas não domina sua própria língua. Apesar de ser um erudito, continua sendo um grosseiro. Porque um título acadêmico não confere graça num relacionamento. Porque o que importa mesmo, no final de tudo, é a maneira como a gente trata as pessoas ao nosso redor. Sabe, eu me despedi agora em julho da Igreja Batista Guaranhuns, aqui bem perto dos irmãos. E o Davi está aqui, para não me deixar esquecer. Davi, ovelha querida lá de Guaranhuns, deve ter descoberto pelas redes sociais que eu estaria aqui hoje. E veio aqui me ver. E sabe o que me chamou a atenção? Que eu estudei muito, preparei muitos sermões, eu falei grego, hebraico, cultura romana, egípcia, assíria, Babilônia e toda a história de Israel. Eu destilei naquele púlpito durante quase 8 anos muito conhecimento, mas quando as pessoas vieram se despedir de mim, nenhuma delas mencionou a minha intelectualidade. Todas elas falavam, ai pastor, vou sentir muita falta daquele seu abraço no final do culto. Quem agora vai ficar aqui na igreja fazendo café e oferecendo para a gente? Quem vai agora pegar na minha mão quando eu chegar e me dar uma boa noite? Ai pastor, quem que vai agora na minha casa sentar na beirada da minha cama e orar comigo? No fim das contas, o que conta é a maneira como a gente se relaciona. O conhecimento é uma bênção, a intelectualidade é maravilhosa, termos bastante cultura é imprescindível, mas no fim das contas o que conta é a maneira como tratamos todos que estão ao nosso redor. E Paulo está dizendo, você pode ser o maior poliglota do universo, se você não falar com amor, ninguém vai estar disposto a te ouvir. Portanto, o amor é necessário também nas nossas palavras. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios
mistérios e toda a ciência. E agora Paulo está exagerando para uma outra área da nossa vida. Ele diz, olha, se você é um poliglota, bênção. E esse negócio de línguas lá em Corinto era uma grande dificuldade. Você sabe, no capítulo 12, ele descreve os dons. No 14, ele explica os dons. E ele recheia com o 13, porque de nada adianta termos todos os dons e não os exercermos com amor. Porque no fim das contas, o que edifica é o amor. E não é à toa que Paulo, um capítulo antes, diz que existem 9 dons concedidos pelo Espírito Santo à sua igreja, para a edificação dela, para a vivificação dela. No capítulo 14, ele explica esses dons e como eles podem ser exercidos para edificar a igreja, e não para criar confusão. E aos Gálatas, ele diz que quando o Espírito habita em nós, ele gera em nós, e ele utiliza a palavra fruto para descrever essa ação do Espírito, que gera em nós 9 características. Então, como o Espírito deu à igreja 9 dons, ele também age na vida de cada crente com 9 características. E a primeira das 9 características é amor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 características do fruto, é singular. Não são frutos do Espírito, é um fruto só, aquilo que ele gera em nós, exercendo 9 características através de nós. Então, Paulo está dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar, porque no primeiro século, o dom da profecia era o mais respeitado, o mais badalado, tanto que nas 3 listas de dons do Novo Testamento, o único que se repete 3 vezes é o dom da profecia, tanto em Romanos 12, como em 1 Coríntios 12 e em Efésios 4:11. 3 listas de dons, e o único que tem nas 3 é o dom de profetizar, falar em nome de Deus. Porque geralmente quem fala em nome de Deus atinge uma posição de destaque diante da congregação, e isso é muito almejado, isso é às vezes até invejado por alguns. E Paulo está dizendo, ainda que Deus te conceda um dom especial, que você se coloque na frente dos demais, que a gente faça uma plataforma um pouco mais alta para todos olharem para você, ainda que você ache que pela posição que o dom te colocou, que você é mais importante que os outros, você não é mais importante, porque se você não exerce o seu dom com amor, a posição de destaque vai ser até ruim para você. E aí ele diz, ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, ele está dizendo, se eu for um poliglota, não adianta se eu falar sem amor. Se eu for um profeta, falar em nome de Deus, não adianta se eu falar sem amor. Ainda que eu saiba todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu domine de cálculo estequiométrico a física quântica, ainda que eu domine todas as áreas do conhecimento, humanas, exatas, biomédicas, todo o conhecimento do mundo não vai servir para edificar a igreja, para o meu casamento, para as minhas relações, se eu não exercer todo esse conhecimento com amor. Me parece que Paulo está colocando o amor como o óleo que lubrifica as nossas relações. É como se cada um de nós fosse uma peça numa grande engrenagem, uma grande máquina chamada igreja, uma máquina que usa de várias engrenagens, várias peças para funcionar, mas essas peças
dando contato umas com as outras e tendo atrito umas com as outras, encostando umas nas outras, elas vão se ferir, a menos que haja um lubrificante nessas peças. Qual seria esse lubrificante, Paulo? O amor. Porque, irmãos, igreja é um milagre. Casamento é um milagre. Como que pega duas pessoas completamente diferentes, de origens diferentes, famílias diferentes, manias diferentes, costumes diferentes, bota debaixo do mesmo teto, em cima da mesma cama, e eles conseguem viver juntos por 50 anos. Se isso não for milagre, eu não sei o que é. E lá no encontro, nós identificamos, pelo menos nos casais que lá estavam, que todos que têm pelo menos 1 ano de casado, já quis matar o cônjuge pelo menos uma vez. Cônjuge é uma referência do encontro, só vai entender quem estava lá. Se você não está entendendo, me desculpe, perdeu, não perca do próximo ano. E também, quem aqui tem menos de 1 ano de igreja? Levanta a mão. Alguém aqui tem menos de 1 ano que é membro da igreja? Foi batizado há menos de 1 ano. Alguém? Lá atrás tem um. Menos de 1 ano. A grande maioria tem mais de 1 ano. Então a grande maioria que está aqui diante de mim, e até quem me ouve pela internet, se tem mais de 1 ano de igreja, você já quis matar um irmão. O pessoal da música, então, toda semana um quer matar o outro. E geralmente o envolvido na guerra é o baterista. Aqui não sei, que a bateria é eletrônica, então é outra coisa. Mas de onde eu venho, com bateria acústica, o baterista é sempre o pivô das guerras mundiais dentro do Ministério de Louvor. Uma vez, eu era baterista. Mas qual é a graça? Eu era baterista. Qual é a graça que tem nessa frase, minha irmã? Que povo besta, né? E eu estou lá ajeitando a bateria para o ensaio, e de repente chega um menino que era baterista há mais tempo na igreja. E ele vem de lá para cá, ele não estava na escala não, mas ele vem, pisando alto, chegou na frente da bateria, olhou para mim e fez assim: o que você está fazendo aí na minha bateria? Aí eu olhei para ele assim, veio na minha cabeça: sua bateria? Achei que o dono da igreja era Jesus. Mas não falei nada, porque a gente na igreja pensa muita coisa, mas a gente quase não fala. Geralmente fala no almoço, em casa, ou na janta depois do culto. De que adianta fazermos jejum de carnes e peixes, se na mesa de nossas casas devoramos os nossos irmãos? Disse João Crisóstomo, há mais de 1600 anos atrás. E aí eu olhei para ele e ele falou: dá licença. Aí eu: pois não. Levantei, coloquei a baqueta lá, e ele sentou, mexeu nas coisas tudo, botou do jeito dele. Vamos embora? Vamos ensaiar? Vamos ensaiar? Aí o líder olhou para mim, como quem diz assim: deixa para lá, né? Deixa para lá. Sabe, tem pessoas na igreja que elas têm na testa assim, ó, problemático. Toda a igreja sabe que ele é problemático, só ele é que não sabe, porque não tem espelho, então ele não vê a própria testa. E aí ele acha que ele é o bambambam. Ele acha que todo mundo dá moral para ele, que todo mundo respeita ele, mas na verdade ele é só um problemático. E o pessoal dá um passo para trás, como quem diz assim: pode ir, meu querido, ninguém vai brigar com você não, não vale a pena. Ele fica se achando, mas no fundo, o selo está lá grudado na testa dele. Às vezes é de LED e fica piscando assim, ó, problema.
E aí o ministro fez o sinal do problemático para mim, como quem diz: deixa para lá. Pegou um microfone e eu falei: então tudo bem, eu vou para o back vocal. Eu falei: o meu negócio é servir, eu quero é estar junto. Se é batendo, cantando, fazendo coreografia, estou nem aí, eu quero é estar. E aí começamos a ensaiar. Daqui a pouco o menino, e o líder: não, mais lento, meu filho. E ele, mais lento, meu filho. Aí o cara: rapaz, mais lento. Aí ele ficou em pé e jogou a baqueta lá na porta. Uma porta de vidro igual aquela lá, e a baqueta bateu e blá! Aí todo mundo travou assim, ele pum, chutou a bateria, saiu andando, pisando pesado e foi embora. Ninguém falou nada. Entreolhamos, eu fui, coloquei os negócios da bateria no lugar, sentei como se nada tivesse acontecido. 1, 2, 3, lentinho como o líder quer. Vamos lá. Ensaiamos. Isso foi num sábado à tarde. Fomos para casa, dormimos, domingo de manhã, EBD. Geralmente o problemático não frequenta EBD. Aí, estávamos à noite, antes do culto, dentro do gabinete, de mãos dadas, aguardando a orientação do nosso líder, e todos de mãos dadas, ele com a ordem de culto, e a gente ali, bonitinho, todo mundo crente, aleluia. De repente, blá, abriu a porta do gabinete. Quem era? Pois ele entrou, como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse ontem, pegou na mão de um, pegou na mão de outro, e falou: vamos orar. Ele abaixou a cabeça e fechou o olho. Todos nós olhamos para o líder, como quem diz: você vai fazer alguma coisa, né? Você vai falar alguma coisa, né? E o líder olhou para todo mundo, fez novamente o sinal do problemático, orou, e nós entramos. E ele tocou a música, rápida como ele queria. E ficou por isso mesmo. Pode crer numa situação dessa? Agora fala para mim se isso acontece em outro lugar que não seja a igreja de Jesus. Isso só acontece uma vez. Na segunda, os braços dele estão quebrados, ele não aguenta mais tocar bateria o resto da vida. Em nenhum outro lugar a carreira de baterista desse menino teria continuidade, mas na igreja tem, e pasme, ele está lá até hoje. E esses dias eu entrei de curiosidade para assistir um culto, e ele não é que estava lá na bateria, até hoje. Eu não era nem seminarista, eu já vou fazer agora em dezembro 10 anos de ministério pastoral, e ele ainda está lá sentado na bateria. Fala para mim, isso é um milagre ou não é? E o que é que proporcionou esse milagre? O amor. Porque quando a gente ama, a gente consegue perdoar. Quando a gente ama, a gente consegue andar mais uma milha. Quando a gente ama, a gente consegue relevar. Quando a gente ama com o amor de Jesus, o ágape, esse miserável não merece, mas Jesus mandou amá-lo. Então deixa ele nessa bateria, e louvado seja Deus. E não é que ainda tem gente que converte, que batiza, e a igreja está lá até hoje, e está crescendo, porque Deus é Deus, e o dono da igreja é Jesus. Então ele nos proporciona, apesar dos nossos desgastes, esse óleo que vem para nos ungir, para lubrificar as nossas relações, e o nome desse óleo é amor de Deus. Amém. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres. Agora Paulo faz a hipérbole para o lado da generosidade, para o lado da caridade humana.
Olha como fulano é gente boa, ele faz uma doação, a igreja está entrando em campanha, novembro e dezembro solidário, vamos arrecadar alimentos. Olha, o fulano mandou uma carreta e bateu lá na igreja 1 tonelada de alimentos. Olha como ele é generoso, olha como ele é caridoso, amém, aleluia. Aí Paulo está dizendo, ainda que eu seja generoso, caridoso, ao ponto de me entregar, não é dar alimento e dinheiro, não, dá eu. Ainda assim, se eu fizer isso, sem amor, não vai ter valor. E aí ele passa agora a falar das características do amor. O amor é paciente. Por que é que a gente consegue andar mais 1 milha? Por que é que a gente consegue esticar o pavio? Você sabe que a palavra longanimidade, do fruto do Espírito, é a palavra grega macrotumia. Macro é o contrário de micro. Tumia é o que provoca a tumoi, que uma é raiz da outra. Tumoi está na obra da carne, traduzido às vezes como ira, mas eu prefiro a tradução que diz raiva. Tem uma bem antiga que diz cólera, é a explosão raivosa de uma pessoa. Ela é frustrada, decepcionada, ela não consegue se conter e ela explode. Isso é no grego tumoi. O que provoca tumoi é tumia. Então, por analogia, tumia seria o pavio, porque é o que provoca a explosão. E aí Paulo diz, obra da carne é tumoi, pá, explode rápido, pavio curto. Aí quando chega no fruto do Espírito, ele fala, fruto do Espírito é macrotumia, ou seja, capacidade de ter um pavio longo. E aí, meus irmãos, tanto no casamento, quanto na nossa relação como igreja, se o Espírito de Deus não nos der a capacidade de esticar o pavio, a gente explode e a igreja não dura 1 mês. Porque motivo para explodir isso aqui não falta não. Não falta não, nós somos ruins, nós somos difíceis. O quê? Nós batistas, democráticos, aleluia. Pela ordem, seu presidente, nós, não dura 1 mês, não dura 1 mês. Como é que a gente consegue durar centenas de anos? Saímos da Europa, fomos para os Estados Unidos, viemos para a América, para a África, espalhamos pelo mundo e somos milhões e milhões e milhões, só falando dos batistas. E continuamos crescendo. Como? Por causa do milagre, do amor, que é paciente. Portanto, quando a gente ama com o amor de Jesus, a gente consegue esticar o pavio. O cara falou um negócio comigo, a minha vontade é explodir com ele na hora. Aí o que eu falo? Eu olho assim, aí alguém faz o sinal para mim do problemático. Tipo assim, deixa para lá, pastor, não compensa não. E aí eu estico o pavio, não, então vou deixar para amanhã. Amanhã eu falo com ele. Aí amanhã eu fui trabalhar, e veio os problemas, e aí eu fui para terça-feira, quarta-feira, aí o culto aqui é quarta. Aí de repente eu chego quarta-feira, culto de oração, eu vou lá na igreja, estou precisando orar, aquele negócio que aquele irmão fez comigo, está complicado. Aí eu venho, sento aqui num banco sozinho, porque eu também não estou querendo conversar com muita gente. Aí eu venho, começo a orar, aí quem senta do meu lado? Aí eu estou ali com o pavio esticado, já tem 3 dias, orando em espírito de oração, o Espírito Santo trabalhando ali na minha vida, eu já estou quase virando um anjo. Aí quando eu abro o olho, quem está do meu lado? Aquele irmão. Aí eu falo, Aí eu falo, ô irmão, tudo bem? O irmão tem 1 minutinho para conversar comigo depois do culto? Pois não, Manu, o que está acontecendo? Porque o problemático geralmente é sem noção também. Aí, não, depois a gente conversa.
aí eu ouço a palavra e tal, e fico tranquilo, olho para a cara dele, a vontade é matar o miserável. Paz do Senhor. Aí termina o culto, aí o pessoal vai saindo, o pastor fala com a gente, aí eu olho para ele e falo: ô irmão, você lembra de domingo que você falou isso, isso e isso comigo? Ô rapaz, nem lembro, nem lembro, pois é, mas você falou isso e isso, eu fiquei magoado com você, chateado. Aí ele vira e fala: ah, que isso rapaz, eu gosto tanto de você, você é uma bênção, você é uma referência, eu já pensei em sair dessa igreja várias vezes, não saí por sua causa, faz isso não, fica chateado comigo não, dá aqui um abraço. É um milagre ou não é? O amor não arde em ciúmes. Ai, fulano está cantando mais do que eu. Ai, Beltrano está aparecendo mais do que eu. O amor não permite isso. Embora isso grite dentro de nós, Deus vai trabalhando. Não tem ciúme, não tem vaidade, não tem orgulho, não é inconveniente, não busca o seu interesse, mas o do outro. Alguém já disse, eu acho maravilhosa essa figura. Se eu não me engano, quem foi que falou isso, gente? Foi aquele homem Stanley Jones, né? Se eu não me engano, foi Stanley Jones, que ele disse: num mundo onde todos são genuinamente cristãos, mais de uma pessoa e ninguém entra num ônibus. Aí eu não entendi, voltei, que eu sou meio devagar. Aí eu, num mundo onde todos são genuinamente cristãos, mais de uma pessoa não entra num ônibus. O que esse homem quis dizer? Aí eu refleti, depois de muito pensar, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. E o que ele quis dizer é: o verdadeiramente cristão tem o amor de Deus em sua vida, consegue exercer esse amor pelo fruto do Espírito. Então mais de um, quando ele está sozinho, o ônibus para, ele entra. Agora, com mais de um, está ele e um outro, o ônibus para, ele fala: pode ir. Aí o outro genuinamente cristão fala: que isso? Faço questão, vai você. Aí ele: não, meu irmão, você primeiro, porque lá no mundo farinha pouca, meu pirão primeiro. Na igreja farinha pouca, meu irmão primeiro. Amém? Então eles ficam: vai você, não, vai você, vai você, vai você. Ninguém entra num ônibus. Entendeu ou não? Amém ou não? O amor, aí agora vem esses 4 pilares que eu acho maravilhoso. Tudo sofre. Ai pastor, estou sofrendo. É porque você está amando. Está tudo certo, joga para frente. Tudo crê. Uma vez uma menina entrou no gabinete e falou: pastor, vim pedir um conselho. Fala, minha filha, o que é que foi? Sabe o fulano? Aí eu já ai pastor, estou sentindo um negócio. E eu conhecia as entranhas da vida do fulano. Aí eu falei: faz isso não, minha filha. Aí eu lembrei, eu não sou o Deus dela, eu sou só o pastor dela. Aí eu me calei e falei: então vamos orar, né? Se for de Deus, vamos orar. Orei com ela. Passou uns dias, ela marcou comigo, vieram os 2. Pastor, nós viemos pedir sua bênção, porque nós vamos começar a namorar. Aí eu olhei para ela: menina, você não fez isso não? Oh Jesus, misericórdia dessa menina boa da igreja, crescida na igreja, menina piedosa, quase anja. E o menino do louvor, guitarrista do louvor. E eu falei: mas vocês têm certeza? E olhei para ela e ela falou: ai pastor, eu amo ele. Aí eu falei: ih, já era. Vocês sabem que eu fiz o casamento desses meninos? Vocês sabem que esse menino ficou bom? Vocês sabem que esses dias eu fui jantar com eles, e não é que eles estão um casal top de linha, e o menino está crente, saiu da guitarra, foi para o violão, aleluia. E aí o que é que eu aprendi com essa história, irmãos? O amor tudo crê. Eu não conseguia ver a mudança daquele menino, mas ela conseguiu. Por quê? Porque ela estava amando ele. Aí eu pedi perdão, o Senhor falou: Senhor, me perdoa, eu sou o pastor dele, e eu não conseguia amar ele igual ela estava amando.
E nós na igreja muitas vezes agimos com falta de amor. A gente não acredita que Deus pode transformar a vida das pessoas. Mas Ele pode, porque Ele é o carpinteiro. Então, pau que nasce torto não precisa morrer torto. O carpinteiro pode endireitar. O amor tudo espera e tudo suporta. Essa expressão suportar aqui, principalmente eu que fui criado em Minas, a gente tem a tendência de achar que é no sentido de tolerância. Ai, eu não suporto fulano. Ai, eu não suporto aquele cara. Não tolero. Mas não, a palavra suporte aqui é o que esse púlpito está fazendo para o meu telefone. Ele está dando suporte. É o que essa mesinha está fazendo para esse copo d'água, dando o suporte. Nós não somos chamados para tolerar os outros, nós somos chamados para dar suporte a todos os que precisam. No casamento é um suportando o outro. Vai, meu amor! Esses dias eu fiz uma visita lá em São Paulo, um casal lindo, maravilhoso, que foram de Minas Gerais para São Paulo, e eles contando a história, e o marido com vontade de estudar, doido para estudar, com sonho de fazer uma faculdade, a esposa num determinado trabalho, e para ela crescer no trabalho dela, ela precisava fazer uns cursos, e eles contando com os olhinhos brilhando, e a coisa mais linda do mundo, ele falando, não pastor, eu decidi esperar. Aí ela falou, ai pastor, ele é tão lindo, ele anulou o sonho dele, para que eu pudesse crescer na carreira, e hoje eu fui promovida, então nós vamos agora investir nele, ele vai fazer a graduação que ele tanto sonha, um dando suporte para o outro, e na igreja precisa ser da mesma forma. Amém? Vamos terminar, que já acabou meu tempo. Paulo diz que quando ele era menino, ele agia como menino, ele era infantil, imaturo. Mas agora ele é homem, e sendo homem, ele foi obrigado a deixar as coisas de menino. E toda vez que eu lia essa frase, eu perguntava para Jesus, por que é que o Senhor inspirou Paulo para falar de maturidade no meio do assunto do amor? E Jesus me diz, é exatamente por isso, meu filho, porque amar é só para quem é maduro. Menino apaixona, homem ama. Infantis gostam, maduros amam. Por isso que nem todos conseguem amar, porque nem todos estão amadurecidos o suficiente para praticar o amor que nos amadurece a cada dia. Então nós precisamos, no casamento e também na igreja, abrir mão das coisas de menino. Ai, me dá minha bola, eu vou embora. Que a bola é minha, se eu não jogar, ninguém joga. Larga de ser criança. Ah, porque se não fazer meu jeito... Ah, vai trocar essa fralda? Um monte de problemas na igreja seriam evitados se a gente tivesse o mínimo de maturidade. E com o mínimo de maturidade conseguiríamos amar. E amando não tem problema nenhum que prevalece diante de nós, porque o amor de Deus nos fortalece e a gente vai sendo mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Portanto, queridos, no final de toda a conversa, sobra 3 coisas: a capacidade que temos de crer, a capacidade que temos de confiar e a capacidade que temos de servir. A fé, a esperança e o amor. Mas o que mantém um casamento e o que mantém uma igreja é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Você pode até dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Quem ama, doa. Quem ama, se doa, para que as relações fiquem saudáveis, maduras e possam prosperar e frutificar para a glória do dono da igreja. Em nome do dono da igreja, amém. Que Ele te abençoe.